Bem-vindos ao nosso MTD Cast, Papo de Mulher MTD. Hoje com uma convidada muito especial, Vanessa Kermes, que vai contar hoje a sua história inspiradora para o nosso primeiro episódio do MTD Cast. É uma honra receber você aqui, Vanessa. Seja muito bem-vinda para essa tarde, preparada para ouvir a sua história, para inspirar outras mulheres quando você estiver aqui contando um pouco mais quem é essa Vanessa nua e crua por trás da mulher, da profissional. Então vamos dar início nessa tarde contando um pouquinho sobre você. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, Vanessa, você é a primeira! Tô muito feliz, vamos lá, gente. Vanessa, já começando aqui, falando um pouquinho, né? Nós estamos muito felizes de estar iniciando o MTD Cast, com o primeiro episódio sendo você a nossa convidada. Temos um carinho muito especial por você, além de ser nossa parceira MTD, parceira aí de amizade. Então nós queremos que você conte um pouquinho quem é a Vanessa Kermes, para que outras mulheres saibam mais sobre você e possa ter essa alegria, como nós já temos, de ter a sua presença quando estamos juntas. Então conte um pouquinho sobre a Vanessa. Primeiro quero agradecer, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz e muito honrada, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Estar aqui abrindo esse projeto que acabou de nascer e com pessoas que eu tenho tanto carinho. Então, gente, falar de mim é difícil. Já começou, né? Eu estudei pra ouvir as pessoas, não pra falar de mim. Falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou mineira, então tô aqui em Terras Capixabas há 1 ano e meio, mais ou menos. Sempre fui uma pessoa, assim, muito aventureira, né? E por que eu tô falando isso? Porque isso é uma das coisas, das minhas características que me fizeram chegar aqui, né? A 1.000 e sei lá quantos quilômetros da cidade onde eu nasci. E eu sempre tive, assim, uma curiosidade pelo mundo, pelas coisas muito grande. E eu sabia que quando eu terminasse o ensino médio eu ia sair da minha cidade, assim, já era um plano. E eu não sabia o que eu ia fazer depois, assim, primeiro Vambora, o plano né? era sair, exato, o plano era sair, eu sabia que eu queria sair. E durante ali esse processo, né, numa cidade pequena, de interior, adolescência, já começaram a surgir algumas das coisas que mais tarde fariam sentido para o que eu escolhi trabalhar, para o nicho que eu escolhi desenvolver, assim, como foco central do meu trabalho também, que era a questão da autoestima, né? Adolescente a gente é meio desmantelado, assim, né? Eu era assim, se hoje eu sou magra, naquela época eu conseguia ser mais. E então tinha muitas questões, assim, muitas inseguranças com o corpo. Chegava aquela épocazinha da paquera, né? E a gente via as amiguinhas desenvolvendo, os meninos interessados, e a gente ali parecendo que tinha 8 anos de idade ainda. E quando eu comecei a ir pra Brasília, que é pertinho da minha cidade, eu sempre fui muito magrinha e alta, a minha tia encasquetou que ia me colocar pra fazer curso de modelo, porque todo lugar que a gente ia, nossa, por que você não leva ela? Ela é magrinha, ela é alta, né? E aí foi ali que eu comecei a me sentir um pouco melhor com essa parte, porque eu encontrei meninas que eram parecidas. Eu não era mais alta e eu não era mais magra, então eu fiquei assim, gente, que legal. E foi onde eu fui aprendendo também a ficar mais à vontade com o meu corpo. Sim. E vestir roupas que eu não vestia, porque eu não usava short, porque eu achava as minhas pernas muito finas. Eu não usava nada mais justo. Isso também tinha a família ali, né, que não deixava, que ficava regulando o tamanho da saia e tudo, né. Briguei na adolescência pra usar roupa curta e agora eu ando com roupa lá no pé. E tudo isso, assim, foi me trazendo um olhar um pouco diferente para essas pautas, para essas questões. E juntando com essa curiosidade que eu tinha, foi me fazendo buscar outras coisas. Mas a psicologia nunca foi minha primeira opção. Sim. Não era uma coisa que eu nem pensava, na verdade, que nunca tinha passado pela minha cabeça, assim. Eu queria ser modelo, então eu saí da faculdade, da escola. Eu queria fazer faculdade de moda. Prestei vestibular, mas depois decidi tirar 1 ano sabático ali pra trabalhar, pra curtir Brasília, e depois eu vejo o que eu faço.
Daí falaram, não, faz um curso pra você ser comissária de voo, menina. Você vai ganhar dinheiro mais rápido, entendeu? Você é bonita, vai lá, faz. É melhor do que faculdade, vai te dar um retorno. Eu fiz, quase fui comissária, né? Eu só não concluí a parte prática da sobrevivência e etc. Mas foi um curso muito legal de se fazer. E você ia ficar linda com aquela roupinha. Atenção, aqueles, né? senhores passageiros. Eu fiquei imaginando. Ia ficar muito legal. E eu gostava da ideia de viajar. Então, quando eu pensava no jeito que eu queria trabalhar, eu gostava da ideia de não ter raízes. Sim. De ficar me movimentando. E aí, aparece essa possibilidade de ser comissária. Eu pensei, gente, interessante esse negócio, né? Só que acabou não vingando depois. Eu voltei pra minha cidade. E aí, quando eu fui pra Campinas morar com minha tia, ela falou, se quiser morar aqui, tem que estudar. Eu falei, ih, ferrou, né? Eu vou fazer o quê? Já tem 2 anos que eu tô sem estudar, que eu vou escolher? E eu gostava muito da ideia do jornalismo. Na época, eu era muito fã da Raquel Sherazade pela forma como ela se posicionava e ela entrava nos embates com o Silvio Santos. E eu falava, gente, que legal, porque ela não abaixa a cabeça, né? E eu achava muito interessante, então eu falei, vou fazer jornalismo. Prestei vestibular para fazer jornalismo e tinha que pôr uma segunda opção, coloquei psicologia. Na hora de me matricular que eu decidi fazer psicologia. E depois, quando eu voltei para Brasília, porque aí, né, vocês estão construindo a linha do tempo para acompanhar, né? Tô tentando, que é muito lugar, muito viajada, meu Deus. Exploradora, né? Exploradora. Exatamente. Eu volto para Brasília. E aí eu pensei, não, eu acho que eu vou trancar psicologia e vou pro jornalismo. Só que aí não tinha no campus que ficava melhor pra mim. Em termos de localização, eu falei, então eu vou ficar na psicologia mesmo. Então, assim, não era aquela coisa que eu já tinha certeza, que eu já queria. Foi uma coisa que foi muito construída, assim, que foi aquela coisa de eu ter sido escolhida e de, com o passar do tempo, eu entendendo que ali era o meu lugar mesmo. Então, eu fui me situar dentro da psicologia lá pela metade do curso ainda. Eu tinha uma noção do que eu queria trabalhar, sempre foi muito evidente para mim que era com mulheres, porque a presença feminina sempre foi muito forte na minha vida. Então, quando eu paro para lembrar, os meus vínculos maiores eram com as minhas tias mulheres. Eu sempre tive muitas amigas, então não tive aquela fase de, não vou ter amiga mulher porque são invejosas. Não. E eu tava conversando com uma amiga esses dias, que é da minha cidade também, que a gente não se vê há uns bons anos, sobre o quanto, assim, a gente era família mesmo. A gente frequentava a casa, de conhecer os pais, a avós, de passar eventos, assim, de família bons juntos. Tempos. Nossa, a adolescência foi muito boa. E... Então, sempre teve muita mulher na minha vida. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com isso de alguma forma, mas eu ainda não tinha entendido como, porque havia muita coisa da psicologia social. Então, a gente já pensava mulheres em situação de vulnerabilidade, violência doméstica. Só que isso é governo, é prefeitura. E eu não me via muito nesse formato de trabalho também. Eu sentia que eu ficaria muito frustrada com a restrição de recursos, muito pouco recurso, e sem autonomia para poder fazer da forma como eu gostaria de fazer. Uma exploradora, né? Imagina. Não ia ficar presa a nada, né? Exatamente. E então é uma coisa assim que eu venho amadurecendo recente, porque eu também não sou velha de formação. Eu ainda vou fazer 4 anos de formada no final desse ano. Então eu sei que é pouco tempo, que eu ainda tô no comecinho da minha carreira, mas sinto que eu já encontrei assim o caminho, sabe? É por isso aqui que eu vou. Agora é só seguir, mas eu também não preciso seguir por um caminho só. Porque hoje a gente tem a internet, a gente tem muitas outras formas que nos levam para vários lugares. E aí eu acho que isso atendeu muito bem a minha necessidade de não ficar parada, não ficar quieta, presa, limitada num lugar só. Nossa, é lindo isso. E você traz pra gente, assim, essas coisas que aconteceram, esses processos, né, que aconteceram até você chegar aqui, né, no hoje, no seu hoje. E como que foi pra você? Quais foram os maiores desafios desse caminho, desse trajeto, assim? Você contou um pouquinho, né, sobre alguns desafios do seu processo num todo. Quais foram os maiores, assim, desafios?
Olha, acho que, assim, dos primeiros foi entrar no mercado de trabalho, assim, depois do ensino médio, eu nunca tinha trabalhado, não tinha noção de como que era, né? E ter que lidar com ambientes de trabalho extremamente opressores, assim. Então, eu tinha um sentimento de inadequação absurdo, porque eu não sentia que eu era eu nesses espaços, não sentia que eu tinha liberdade, eram ambientes muito abusivos, que queriam, assim, nos amarrar e moldar de tudo que é jeito. Então, eu já trabalhei em shopping, em ter que ir de salto, ficar 6 horas em pé de salto, subindo e descendo uma escada em espiral, com um monte de roupa, de você não poder usar óculos porque não ficava bonito de óculos e você tinha que estar bonita para poder desse jeito atender, mesmo. porque você tinha que vender a marca, né? Sim. Ter que lidar, assim, com patrões que te enxergavam como alguém, assim, que não tinha que crescer. Você tava ali para que os filhos deles fossem estudar fora, mas você tinha que estar disponível, assim. Fora os assédios, sempre foram coisas que me incomodavam muito. Eu já trabalhei em ambientes que eram majoritariamente masculinos e que não tinha essa segurança, assim, ou que os limites eram muito ultrapassados o tempo inteiro. De receber vídeo íntimo de chefe. Nossa. Falando forte assim, isso. aprecie com moderação. Meu Deus. E você não conseguir reagir, assim, porque, tipo, você vai fazer o quê? E disso acontecer em outros espaços também. Então, por causa dessas coisas, eu saí de muitos trabalhos. Sim. Então, aos 21, mais ou menos, eu tinha enchido uma carteira de trabalho. Eu tava na segunda já. Meu Deus. Carimbei todas as páginas. E isso dificultava pra eu arrumar trabalho depois, porque assim, o povo olhava pra minha cara e pensava assim, essa menina não vai ficar aqui. E de fato eu não ia, não, eu não ficava. Assim, infelizmente, meus pais sempre me deram muito apoio nessa parte de que se eram ambientes que me traziam muito sofrimento, a gente apertava, mas se virava, dava um jeito, porque eu não conseguia ficar. Eu chegava e eu queria chorar, ou eu simplesmente falava, não vou mais, e ia procurar outra coisa. Você chegou a enfrentar alguma dessas pessoas? Ou você sempre chorava? Assim, não... Obviamente a gente vai chorar, né, gente? Porque uma situação dessa... Não tem como não chorar, uma mulher não chorar. Mas você alguma vez enfrentou isso? Ou sempre deixava passar? Sempre deixava passar? Teve uma... E como você enfrenta hoje? Curiosa com isso. Teve uma que eu enfrentei, Uhum. que foi, inclusive, de um cara que falava assim, que se eu tivesse que ficar até as 10 da noite pra fechar o caixa, eu tinha que ficar. E até as 10 eu tinha que estar na faculdade, né? Eu tinha aula de 7 às 10. E aí, quando ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim... Da mesma forma que você tem isso aqui pro seu filho tá lá na China estudando... Os meus pais também fazem alguma coisa para que eu esteja aqui. Então, eu não vou ficar até as 10. Sim. E assim, além de toda a questão dele, né? Das exigências dele, ele tinha um filho que também me mandava coisas, entendeu? Que era, assim, extremamente desconfortável. Sim. E que eu só não fui mais trabalhar, assim. Eu fui viajar, conversei com os meus pais na época. E eles, não vai. Tá doida? Uhum. E aí eu fui e só falei que eu não ia continuar mais, assim. Mas era muito difícil, porque eu não sentia naquela época que eu tinha força pra me posicionar diante de algumas coisas, assim. Eu sempre me posicionei muito dentro de casa, com a minha família, mas você tá em outro ambiente, numa cidade grande, em espaços que você não sabe em quem você pode confiar. Às vezes eu achava, assim, mais seguro me preservar da forma que eu podia, assim. Então, em vários momentos eu evitei muitos embates. Situações que eu poderia ter ido denunciar, mas que quando eu pensava em todo o rolê que ia ser, em todo o desgaste, eu não sabia se eu estava disposta e se eu teria força para encarar aquilo. Porque isso foi no comecinho da faculdade ali ainda, por volta de 2014, 2015, que essas coisas foram acontecendo. E aí, depois que eu tive, assim, alguns trabalhos um pouco mais tranquilos, que ainda tinha uma coisa ou outra, mas que eram, assim, mais desentendimentos e questões profissionais do que relacionados ao assédio mesmo. Então, foi ficando um pouco mais tranquilo.
Mas essas coisas me fizeram entender que eu não queria trabalhar para ninguém nunca mais. E que quando eu terminasse a faculdade, eu ia fazer de tudo para que eu não precisasse trabalhar para ninguém, porque eu não estava mais disposta a ter que lidar com essas coisas, assim, a ter que encarar, a ter que me colocar diante dessas situações. E ouvindo você, né, contando a história, vai passando um filme, assim, na nossa mente. Na minha tá... E o coração, né, o coração vai ficando apertadinho, porque é inadmissível, né, a gente chegar... É tão recente, né, a gente fala 2014 ainda é muito recente. E ainda conviver, né, com uma sociedade tão machista, né, tão desrespeitosa, que não valoriza a mulher como ela deve ser valorizada. E por mais que a gente, enquanto escuta a história, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, você fica pensando, mas se fosse eu, será que eu também teria essa coragem de fazer alguma coisa? Porque a gente se coloca muito vulnerável por ser essa mulher, né? Porque enquanto mulher somos sim mais frágeis que os homens. E a gente idealiza esse homem que cuida, esse homem que respeita, porque ele tem uma mãe, porque ele tem uma esposa, porque talvez ele vai ter uma filha. Mas, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que passam pelo seu relato, né? E olha que interessante, né? Somos amigas aí, tem uma parceria de quase 1 ano que a gente convive, que a gente tem os eventos. E eu nunca ia imaginar, né? Que por trás dessa mulher que hoje levanta uma bandeira, que ajuda tantas mulheres a se respeitarem, a se olharem, a terem voz, de ir lá e cuidar da autoestima, cuidar do amor próprio, que já passou por tantas situações tão desafiadoras, né? E de tanta vulnerabilidade, de se colocar tão impotente. E que bom, né? Que por trás dessa menina, dessa mulher, tem uma família, tem uma base que é teu pai e tua mãe. Muitas mulheres não têm essa base, não têm esse apoio, sofrem calada ou até mesmo se submetem a viver esses abusos por não ter coragem de pedir ajuda, por não ter coragem de dizer não, ou muitas vezes porque está numa situação financeira que tem aquela dependência daquele emprego, às vezes é o primeiro emprego. Ou às vezes, como você falou, né, vem de uma cidade menor, vai para uma cidade maior, ainda é tudo muito confuso, muitas expectativas, muitos sonhos, e você parte do princípio que as pessoas são boas, né, até que te prove o contrário. E te ouvindo assim, né, que bom a gente ter essa oportunidade de outras mulheres ouvir a sua história e saber que não precisamos passar por isso, que a gente pode sim ter voz, como esse momento de Papo de Mulher MTD, colocar a voz no mundo para que encoraje outras mulheres a não se sujeitarem a passar por isso, porque nós, enquanto mulheres, podemos nos apoiar, né? E você com o seu trabalho hoje, né, que agora faz todo um sentido, todo o movimento que você faz incrível, né? Eu não perco teus stories por nada, sempre estou acompanhando. E você vem muito nesse seu nu e crua, né? Você sai desse padrão construído da sociedade e vem, eu estou peitando aqui meu posicionamento, quem eu sou, minha essência, e eu posso sim fazer algo pelas mulheres. E eu tô aqui para trazer essa consciência, trazer para essa mulher que ela pode, e que quando ela tem esse autoconhecimento, quando ela tem o conhecimento, ela se encoraja para tomar decisão, sabendo que ela não está sozinha. Então, assim, muito inspirador mesmo que essa mensagem chegue para outras mulheres, para elas saberem que elas não estão sozinhas e que elas podem falar, que elas podem pedir ajuda. E olhando todo esse relato, né, nessa trajetória de vida aí, com tudo isso que você já passou, dos desafios, das conquistas, né, da formação como psicóloga, qual foi, assim, a pessoa central, né, que te tornaram a pessoa que você é hoje, tanto assim que tem essa parcela tão importante, né, e tão fundamental na vida, não só pessoal, mas também na sua vida profissional, que hoje você tem como inspiração, assim, de vida? A pessoa central fui eu. Eu fiquei pensando muito, pensei, gente, tem muitas pessoas, eu acho que não tem, assim, uma pessoa ou alguma coisa isolada. Acho que todo mundo que passou pela minha vida durante esses anos, tudo que aconteceu me trouxe para esse momento que a gente tá aqui agora. Independente de terem sido momentos bons ou momentos ruins. E eu acho que... Mas a pessoa mais responsável por isso foi a Vanessa, de 17 anos, que terminou o ensino médio e falou, não quero ficar aqui. Eu quero ir, sei lá, eu não caibo aqui. É muito pequeno para mim. E cada versão minha que se permitiu sair de onde estava, porque
esse é o 6º estado que eu moro. Então, eu saí de casa muito cedo. Hoje, dificilmente uma pessoa tem condição de sair de casa com 17 anos de idade. E, assim, eu tinha recém completado 17 anos. Então, eu tive coragem para sair. Depois eu voltei para Brasília. Quando eu fosse terminar a faculdade, eu já sabia que eu ia sair de Brasília também. Então, quando tive a oportunidade, fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Só o meu namorado da época. Fiquei lá quase 3 anos. Sair de lá foi um desafio também, porque lá era muito bom de trabalho. Então, tinha aquela coisa, né, de fico, não fico. Em termos de trabalho, era muito bom. Minha carreira começou muito bem, porque eu me formei lá na pandemia. E então, eu acho assim, que cada versão minha que teve coragem, mesmo com todos os percalços, de largar tudo e ir em busca por acreditar que ia ter alguma coisa melhor, foi a pessoa central para eu estar aqui. E essa versão de hoje vai ser a central para daqui, sei lá, algum tempo a gente tá refazendo isso aqui, tendo mais história para contar ainda. E aí, ouvindo você falar, né, que essa é a pessoa central, né, essa pessoa que te inspira todos os dias. Quando você olha, né, toda essa sua trajetória, né, de sair lá era cidade do interior? Interior, 30 mil habitantes no máximo. E vir, né, para uma cidade maior, olhar tudo isso que você já passou, todo esse amadurecimento, né. E eu vejo que você gosta muito desse explorar. Quando você olha para essa Vanessa de hoje, né, que é a exploradora, que tem essa autenticidade, que levanta a bandeira aí para ajudar as mulheres a olharem para elas, né, a se cuidarem, a se respeitarem. Qual é a mensagem assim que você fala para essas mulheres através da sua história, né, que você tudo isso que você passou e que você pode ensinar a elas de alguma maneira, né? E eu falo ensinar mesmo, porque por tudo que a gente passa, a gente às vezes precisa aprender como fazer. Porque o que falta é não só o autoconhecimento de saber quem somos, mas às vezes é conhecimento do que eu posso fazer, como você. Você teve o apoio dos seus pais, você teve, né, essas transições, você teve o peito para ir lá e fazer acontecer, mudar quantas vezes precisasse mudar, explorou, né, muitos estados, não teve medo, mas a maioria das vezes as mulheres, né, nesse processo de escolhas ou de decisões, né, ou às vezes por não ter rede de apoio, se colocam muito sozinhas e não conseguem tomar decisões importantes para a vida dela, para sair daquele lugar difícil ou de vitimismo ou até mesmo de opressão, né, como acontece muitas vezes. O que você poderia deixar de ensinamento para essas mulheres? Nossa, tanta coisa. Mas eu acho que talvez uma das principais é perder o medo de ser quem é. Assim, sempre foi uma coisa que eu tive muito, né? Todas as privações, porque você não pode ser assim, você não pode se comportar assado, você é menina, você tem que sentar desse jeito, fala mais baixo, fecha as pernas, não bebe, né? Você não pode... Um monte de regra, né? E que, consequentemente, faziam com que eu sentisse que eu era o problema. Então, se eu reclamasse de alguma coisa, eu era chata, eu era resmungona, eu era implicante. E tudo isso levava para esse questionamento de, pô, será que o problema sou eu? Será que sou eu que estou dificultando tudo? Será que outras pessoas também não passam por isso? Eu preciso mudar. E durante muito tempo eu me vi nesse processo, assim, de ir me restringindo mesmo, de ir me privando, de ir me perdendo de quem eu era, me distanciando da minha essência. Então, vocês me conheceram já barulhenta, espalhafatosa, mas se vocês tivessem me conhecido 2 anos atrás, sim, eu falava baixinho. Eu estava falando muito, né, baixo, eu estava sempre murcha, sempre encurvadinha, assim, sempre sentada e quieta com medo de ouvir alguma coisa que me repreendesse. Então, se eu risse alto, eu ia ouvir, por que você tá rindo assim? Ri mais baixo, fala mais baixo, você vai sair com essa roupa? E quando deu o start, assim, que eu virei a chave, eu falei, não, peraí, não dá, né? Perdi um medo, falei, agora eu não tenho mais nada pra perder mesmo. Vamos ver o que acontece. E pegar isso, tudo que já foi reprimido por tanto tempo, que já foi criticado,
E transformar no diferencial foi um avanço para mim, uma vitória pessoal muito grande. Assim, de entender que tudo que era problema para algumas pessoas é o que me conecta com outras. Sim. É o barulho, é a risada alta, é os desastres andando ali, os desmantelos, são as tatuagens, são as mudanças de cabelo. Então, quando a gente perde o medo de sermos nós mesmas, a gente consegue construir vínculos muito mais profundos, a gente consegue fazer as pazes com a nossa história, com o nosso passado, a gente para de lidar com tudo, assim, com o pesar e o sofrimento que a gente lidava antes. Então, acho que, assim, superar o medo de ser você é um dos principais pontos. Talvez, assim, a primeira trava, porque depois que a gente destrava a primeira, o resto vai, assim, suave. A gente vai... Naturalmente, né? Esse é o mais difícil, assim. E isso é cara de pau, gente. Tem... Quando eu tinha 14 anos, a minha tia que me levava para as coisas de modelo, virou e falou assim, olha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que ser cara de pau. Menina, e eu internalizei isso, assim, mais do que eu achava na época. Você abraçou isso. Sim, agora eu vou. Eu fiquei caruda. Então, tudo que tinha a possibilidade de eu me expor, eu me expunha. Na escola, se tinha trabalho para apresentar, eu ia. Se tinha que dançar, eu ia. Eu já interpretei a Lady Kate na escola, gente. Que tudo! De jogar bolsa e de dançar, Tem de vídeo? apresentar. Não Tem tem, vídeo. porque naquela época não Tinha, tinha. Não tinha como hoje, né? Você não é velha assim, Vanessa. Então, assim, era muito amostradinha, assim, eu adorava estar no meio das coisas. Já desfilei na escola, já ganhei um concurso de garota estudantil da minha escola, já fui participar de algumas coisas, mas sempre na cara, assim, na cara e na coragem. E aí eu peguei isso depois que eu me formei também. Então, quando eu cheguei em Goiás, eu fui atrás de uma psicóloga, eu queria entender como que era o mercado de trabalho. Eu nem tava morando lá ainda, nem sabia se eu ia mesmo. Faltavam 6 meses, mas a pessoa ansiosa, minha cabeça já tava maquinando tudo. E falei com ela e, de fato, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida enquanto eu tava lá, que me abriu muitas portas, assim, que me apresentou pra muita gente, que foi uma das primeiras responsáveis, assim, pela minha carreira lá. Percebe por que nem dava pra escolher uma pessoa, uma coisa? Não, porque não foram dá. tantas coisinhas, foram peças, assim, que nem do espaço aqui, né? Que vão se conectando, que me trouxeram até aqui. E uma coisa, você traz essa menina de 14 anos, travada, e que girou uma chave ali aos 14 anos, por conta da tia que falou que ela deveria ser mais cara de pau pra frente, que assim que ela ia conseguir, né, as coisas. E como que é isso na Vanessa hoje, essa essência da Vanessa? Como que você trabalha isso, a sua essência, de fato, na sua vida hoje? Depois que a gente fica adulta, fica um pouco mais difícil, né? A gente vai ficando mais, assim, cagona com as coisas, né? Assim, a gente vai ficando mais retraída. Mas eu tento sempre fazer esse resgate, assim, sempre que eu percebo que eu tô recaindo naquela coisa mais deprimida, que eu tô murchando mais, que eu tô falando pra dentro, muito meadinho, eu falo, tem alguma coisa errada, vamos ver, vamos entender. E fazer esse resgate. E isso aconteceu um pouco no ano passado ali. Eu tava sentindo que... Falei, gente, tá faltando alguma coisa, assim, não tá tendo muito sentido. Porque eu fiz a transição do online também, quando eu vim pro Espírito Santo. Porque eu atendia presencial. E é diferente. Nossa. Então, de repente, você muda pra uma cidade nova, você não conhece muita gente, você trabalha só em casa. Como que você vai se vincular? Como que você vai se relacionar? E aí eu comecei a buscar, e aí cada coisa que eu ia, eu sentia uma coisa assim, sabe? Como se tivesse, assim, uma faísquinha reacendendo. Eu ficava, gente, isso é legal. Você tava encontrando as brasas pra manter sua chama acesa, né? Exatamente. Então eu comecei a entender que, cara, eu não posso ficar muito tempo só no online. Eu não posso ficar muito tempo afastada dessas coisas. Eu preciso desse movimento do presencial, assim, porque é isso que traz a minha essência. Porque se eu ficar ali em casa, isolada, sozinha, eu murcho.
Sabe, que não é uma plantinha que precisa de sol, que tem que pegar, que tem que ter esse contato, assim, que tem que ter esse cuidado, esse adubo, sabe? E eu sinto isso quando eu tô em espaço com outras mulheres, pra fazer qualquer coisa, pra conversar coisa séria, pra conversar abobrinha. É sempre nesses espaços, assim, que eu sinto que queima. Sim. Sabe? Queima. Cada encontro que a gente já fez do MTD, cada evento que eu já fui que era voltado para mulheres, é essa sensação que eu tenho, assim, que é... Cheguei no lugar que eu tinha que estar. Encontrei, assim, o lugar onde eu chego e sou parte da fogueira. Sim, você tem que estar nas mesas certas, Sim. né? E sentir a vontade naquele lugar, né? Esse pertencimento, né? Essa muito é a palavra, importante. a gente não somos seres relacionáveis, a gente Sim, tem necessidade de pertencimento. Muito E importante. enquanto ela vai falando, né? Esses dias eu até falei com a Mariana, né? Eu olhei o perfil pessoal dela e falei, nossa, amiga, eu me vejo tanto aqui nesse seu perfil, esse lado mais exploradora, esse lado mais águia, que é muito visionária, esse lado exploradora. E essa chama, né, que a gente muitas vezes se perde dela, é quando a gente está nesse desconectado, né, com a gente mesma. Quando a gente já não se vê mais em alguns momentos. A gente tem recebido muito isso lá no MTD, né? A gente... Mulheres falando, eu não tô me vendo. E às vezes você olha pra pessoa, você também não vê ela, né? Você fala, realmente não é você, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Você se encontrar, você se identificar ali quem você é de verdade e o que te faz bem, o que te agrada, o que te deixa feliz. E sair um pouco desse medo de não pertencimento por você não seguir aquele padrão, não seguir aquelas regras. E ter a tranquilidade de que você pode ser o que você quiser ser em qualquer ambiente. Né? Que você não precisa vestir uma máscara ou você precisa ser algo que não condiz com a tua essência, que te traz essa leveza, que te traz para o seu lugar, que te acende todos os dias, a vontade de fazer algo diferente, que te dá essa coragem de você ir lá fazer algo novo por você ou pelo teu negócio. Porque a gente vai se perdendo, né, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tantos padrões, né, que a gente precisa seguir, que querem que a gente siga, né, que a gente vai se perdendo da gente mesmo. Sim. E aí a nossa essência é necessário, né? E aí a nossa essência vai ficando o quê? Escondida. Sim. Isso acontece com a gente também, que trabalha todo com mundo, autoconhecimento, que trabalha, né, com esse desenvolvimento humano. A gente precisa olhar todos os dias. E às vezes esse resgate, né, de ir lá olhar uma foto de você sendo você, né? Naquele seu momento livre, que você está muito feliz e você falar, nossa, eu preciso me conectar de novo com essa mulher. Porque os altos e baixos da vida vai acontecer, né? Tem dias que tá muito bom, tem dias que nem tanto. Tem dias que a gente acorda super animada para fazer 1000 coisas pro nosso negócio, pra nossa vida. E tem dias que você quer ficar ali quietinha, assistindo um filme, fazendo nada. Então, acho que é respeitar também esses momentos, esse ritmo. Sim. Mas não perder a nossa essência, né? A Mariana tem o projeto lindo, né? A Jornada Conte a Sua História. Eu quero fazer. E a gente tá nesse processo agora. E foi lindo, assim, um dia... A gente foi fazer a primeira sessão e ela me levou para um lugar que eu amo, assim, que é a praia, a natureza, né? Ali eu sentei e eu falei, Deus, obrigada, né? Porque tá conectando comigo, isso faz sentido para mim, esse pé no chão, essa brisa do mar, dia de semana, no horário da tarde, sabe? É claro que nem todas vão conseguir essa flexibilidade, mas eu escolhi e eu consigo, né? Fazer essas escolhas hoje, claro, com muitas escolhas e renúncias no processo. E quando a Mariana fez uma primeira pergunta ali, eu falei, caramba, eu tô contando coisa pra ela que eu nunca contei pra ninguém, mas que me resgata tanto. E parece que vai acendendo algo dentro de você e aquilo vai te encorajando e você vai tendo sede de fazer mais coisas do que você vai resgatando, né? Então, que esse papo de Mulher MTD, com a tua história, com o que a gente tem falado aqui, possa resgatar essa mulher dentro de cada uma, essa chama, né, que precisa ser reacendida. E que às vezes sozinha você não consegue, mas talvez se espelhando em alguém, ou através de uma fala de coragem como você, ou através da jornada que a Mariana hoje desenvolve, né, que resgata tanto a nossa essência, que me faz olhar para o Instagram dela e falar, caramba, eu preciso explorar mais, eu gosto tanto de pegar o carro e viajar sem destino, por que eu não estou fazendo mais, né? Por que eu não estou fazendo a caminhada que eu gosto tanto?
Então é fazer essas perguntas, né, pra gente trazer de novo a gente pro nosso lugar, que é esse lugar que a gente pode ser feliz, que a gente merece estar no lugar que a gente quiser. E se a gente não está, né, sendo aceita ou pertencendo a algum lugar, por algum motivo, é porque aquele lugar não é para ser para você. É verdade. Só que enquanto você não tem essa consciência, você vai querendo se encaixar e se colocar naquele lugar de forma forçada, e aquilo dói, né? E aí vão vindo questionamentos de quem você é, porque você está em lugares que não condiz com você, com seus valores, né, com a tua missão de vida. Então que a gente possa fazer essas perguntas, né, que a gente possa realmente... Algo muito importante para falar nesse momento, que muitas mulheres vão ouvir, né, e ver, né, que elas não estão sozinhas. Porque aqui a gente está com Vanessa, psicóloga, que está falando que já passou por isso e passa por isso. Então isso vai acontecer com todas nós em algum momento. Sim. Então a gente tem que estar sempre atenta para que no momento certo parar e resgatar de novo essa mulher. O meu resgate foi exatamente assim. Eu estava perdida, trabalhando demais, e quando eu peguei o meu Instagram pessoal, que estava parado, fechado, que eu não postava mais nada, não fazia mais nada, e olhei aquele Instagram e falei, meu Deus, cadê essa Mariana? E aí que começou o meu processo, começou a girar essa chave, devagarzinho, não foi da noite pro dia. Então, essas mulheres que estiverem ouvindo esse podcast, que entendam que elas não estão sozinhas e que elas precisam e podem resgatar essa mulher que está aí dentro. E às vezes é ter essa coragem, porque esse processo às vezes era doloroso, né? Muito. Ele... E solitário. Solitário, e saber assim que muitas vezes ele até precisa ser nesse primeiro momento, porque esse momento de introspecção, esse momento de resgate é você com você. É você ali naquele teu momento, né, de dúvidas, certezas, sonhos, decepções. Você olhar para a tua história, né, que o Papo de Mulher é para isso, resgatar a tua história e você colocar a tua voz no mundo para você se fortalecer. E nesse resgate da sua história, você olhar e falar, caramba, eu sou essa mulher foda, eu sou essa mulher totalmente demais, eu mereço isso. E saber que esse processo da mudança, ele é seu. E trazer essa autorresponsabilidade, que a mudança ela começa quando você toma a decisão de fazer. E você não coloca a culpa no outro. E aí o processo, ele é doloroso, ele é único, ele é seu, mas ele te traz grandes coisas, ele te traz grandes transformações. Demais. E daquele primeiro passo ali, né, aquela dor, vem o amor. Porque às vezes esse olhar para dentro, olhar para aquela história ali, né, ver tudo que você já passou, todas as suas escolhas e renúncias, te fazem ter muitos questionamentos, né? Será que vai valer a pena? Vai valer porque é por você. É por você e para você. Por mais que a gente, quem é mãe, né, eu e Mariana somos mães, Vanessa ainda não, mas a gente está muito pensando no filho, mas até para a gente trazer algo bom para o nosso filho, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com os amigos, eu primeiro preciso estar bem. Então esse processo, né, de resgatar a tua história, resgatar quem você é, você passar por esse processo, né, de resgate e falar, nossa, se eu der um passinho, é uma mudança. Porque muitas vezes a gente quer dar um passo gigantesco nem sem estar preparado, e aí deixa de fazer e para no caminho. Então, que dê passinhos curtos, pequenos, vai comemorando ali cada pequeno avanço. Isso é importante. E aí, com esse pequeno avanço, você vai ganhando força e coragem. E você vai se fortalecendo, se potencializando. E as coisas realmente vão acontecendo e você vai se vendo de novo. E quando você se resgata, você fala, caramba, essa aqui sou eu agora. Pronto, agora vamos, que eu tô preparada, né, Vanessa? Assim, é incrível ouvir você, né, falando, ouvir a tua história tão inspiradora. Eu jamais imaginaria, né, ouvir tantas escolhas e renúncias aí ao longo da sua jornada, né, tantas coisas que te colocaram, né, tão vulnerável, dá vontade de pegar você no colo, te abraçar e falar... Olha, nem contei como foi que eu cheguei aqui. nem contou a parte que chora, né? A parte que chora muito mais, né? Por isso que é tão importante, né, a gente ter essa coragem de contar a nossa história, porque a nossa história é o nosso maior poder. E é através da nossa história que a gente muda não só a nossa vida, mas a vida de outras mulheres e outras pessoas que escutam a nossa história. A tua história, eu tenho certeza que vai encorajar muitas outras mulheres a querer estar aqui no seu lugar, contando a história dela sem medo, porque não existe julgamento, não existe certo e errado, essa história não é boa, essa história é única, é sua e ela é linda, do jeitinho que ela é, porque através dela moldou quem você é hoje.
E eu e Mariana, a gente tá muito feliz, assim, de ouvir a tua história, de a gente compartilhar esse momento tão gostoso, tão leve, né? Saber outras coisas, a gente já conhece ela, mas a gente só viu de umas coisinhas aí que a gente não sabia ainda, né? Tu sabe os recortes que a gente Isso, dá e um encontro spoiler. outro, né? E que a gente possa, né, ter mais momentos como esses, né, fora do MTD Cast, que a gente possa ter esse momento aqui de mulheres que se reúnem, como a gente se reuniu logo quando a gente chegou no início, né, pra gravação. Foi tão gostoso ali, nós 5, né, 5 mulheres com idades diferentes, histórias diferentes, falando de momentos gostosos, né, de forma tão leve, e parecia que a gente já tinha um contato, né, a gente conheceu hoje a Liliane, que é pela primeira vez, e parecia que já conhecia. Então, que a gente possa transformar esse momento leve de conversas, de papos de mulher por mais lugares, pra gente poder ter essa 3 exploradoras aqui. oportunidade de falar mais, né? E é isso, né, Mari? A gente agradece muito, Sim. assim, a sua disponibilidade, a sua coragem de contar a tua história. E hoje mais um episódio aí, o primeiro de muitos De que virão muitos. do Papo de Mulher MTD, o MTD Cast, para que a gente possa colocar a sua voz no mundo, para inspirar muitas outras mulheres que passarem por essa cadeira ou por outras que nós somos exploradoras, não Sim. vai ser só numa sala. Exatamente. Aguardem. Não é só comer almoço que dá pra você Não, viajar, é trabalhando. Dá pra ir pelo pé na estrada. Exatamente. Papo de Mulher MTD. Verdade. Obrigada, Vanessa. Foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Porque a gente sempre tem algo para contar e compartilhar e que vai transformar a vida do outro. Não tem jeito, você pode contar a história, que você sempre vai ter uma história ali que naquele dia vai tocar, vai servir de testemunho para o outro e que vai tocar no coração dele, que vai transformar, vai girar uma chavinha. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai alcançar muitas mulheres que estão precisando de ouvir tudo que você falou hoje pra gente. Obrigada. Muito obrigada. E para nós encerrarmos hoje, porque hoje é um dia muito especial para mim e para Mari, porque hoje está selando o nosso primeiro episódio. E eu queria te convidar para a gente fazer a nossa oração para esse momento tão importante, tão essencial, que a Mari vai orar por nós. Pai querido, te entregamos aqui, Senhor, as nossas vidas, Pai, em primeiro lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Deus, eu quero te agradecer pela vida da Vanessa, Pai. Que o Senhor continue transbordando o teu amor na vida dela, Senhor. Continue usando ela, Senhor, para falar com mais e mais mulheres, Senhor. Proteja ela e a família dela, livre eles de todo mal, Senhor. Te entregamos também, Senhor, esse podcast, Senhor. Que seja tudo para tua honra e tua glória, Senhor. Te agradecemos por tudo, pelas nossas vidas, pela vida da Diana, pela vida da Júlia, pela vida do Pedro que está aqui conosco hoje, Pai, pela minha vida. Te entregamos tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, mulheres. Agradeço. Espero estar aqui mais vezes. Espero que a gente possa levar o papo para muitos outros lugares, né? Encontrar vocês foi, de fato, um encontro, assim, de propósitos. Sim. E eu acho que a gente ainda vai fazer muita coisa. Com certeza. Juntas, né? Só o começo, foi muito bom contar um pouquinho da minha história. Acho que fazer um pouco das pazes com esse processo também, porque eu sempre minimizei muito, assim, tipo, ai, gente, sempre nada demais que eu passei, né? Passei coisa pior, né? E poder reconhecer, olhar para isso, ver a força que tinha e trazer isso como fonte de inspiração para outras mulheres é muito gratificante. Obrigada pelo espaço. E esse foi o nosso primeiro episódio do MTD Cast com Vanessa Kermes, Diana Falcão, Mariana Paiva. Até a próxima!